Boa noite, Brasília, Londrina e Belo Horizonte. Eu sou José Marcelo Santos e começo o programa de hoje te perguntando: como está a sua visão? Você enxerga bem, independente da hora do dia? Sente a vista cansada? Tem dificuldade de focar um objeto, se levantar a cabeça repentinamente? Alguns sintomas podem indicar problemas na visão e alguns comportamentos podem afetar a saúde dos olhos. O uso excessivo de celular e computadores é um exemplo e esse é o assunto principal do programa desta noite, que vai falar de cuidados com a saúde dos olhos, a necessidade de ir ao oftalmologista com frequência, os perigos de colírios usados indiscriminadamente, o risco de usar óculos escuros comprados em camelôs e também do glaucoma, essa doença assintomática, que é uma das principais causas de cegueira irreversível. Quem está aqui comigo para esclarecer todas essas dúvidas é o oftalmologista Sérgio Knigedorf. Ele é especialista em doenças da saúde, dos olhos, da retina e diretor do Hospital Oftalmológico de Brasília. Antes, vamos à reportagem do Marco Alves, direto de Belo Horizonte. Ficar um tempo sem mexer no celular pode ser bom. O difícil é conseguir. Fico bastante tempo, principalmente nas redes sociais. Eu fico o dia inteiro no celular. Quando eu não estou no celular, estou no computador. Seria bom regrar um pouco, né, para não ter tanto problema. Muito bom, mas a tecnologia não tem jeito não, gente. Ela nos domina. A Rafaela também não deveria ficar tanto tempo em frente ao celular, mas está certa quando diz que essa tecnologia veio para ficar. É ferramenta de trabalho e também o passatempo predileto de muita gente. O olho acaba cansando. Meus olhos estão bem cansados e com certeza é por causa da luz do celular, exatamente. E pelas letrinhas pequenas. O uso prolongado de aparelhos eletrônicos tem levado cada vez mais gente ao consultório para tratar da saúde dos olhos. E quanto menor a tela, maior é o risco da pessoa desenvolver a chamada fadiga ocular. Você sente assim um olho ardendo, irritado, às vezes chega a coçar. Você sente assim um incômodo muito grande em presença da luz. Você leva a mão no olho, às vezes sem querer. Segundo os especialistas, 2 horas é o tempo limite de exposição à tela do celular. É raro, mas conseguimos encontrar quem respeita este limite. Tava ralando ali, só posso mexer no horário de almoço. Aí. Você fica mais de 2 horas por dia no celular? Fico com mais fácil. Não, mais ou menos. 2 horas mais ou menos. Fico só na hora do almoço e em casa mesmo. O médico diz que é possível notar ainda que algum problema ocular já existente tende a ser potencializado pelo uso contínuo do computador. Às vezes o paciente ele tem um pouquinho de astigmatismo, ou um pouquinho de miopia, ou um pouquinho até de hipermetropia. São chamados erros de refração, mas nada que contribuíssem para essas queixas. Aí a gente faz aquela perguntinha básica. No fim de semana ou durante as férias, melhora tudo. Quer dizer, aí a gente vincula ao trabalho. Segundo o médico, a combinação entre computador, ar-condicionado, junto com a baixa umidade do ar, causa outro problema, o chamado olho seco. Pela evaporação, né, da lágrima, você perde o conteúdo aquoso da lágrima, porque a água, juntamente com a gordura e a proteína que você tem na lágrima, que é uma secreção, né, você precisa para a proteção da superfície ocular. Além de evitar ficar o tempo todo em frente às telas, procure saber se não há um problema que mereça ser corrigido. Use colírios lubrificantes e óculos de descanso. São óculos que às vezes atenuam a iluminação da tela, mas essa atenuação é aquela lente que pode escurecer em presença de luz. A outra coisa, além da postura, você usar gotas lubrificantes. Mas o que os olhos precisam mesmo, a gente consegue de graça: piscar. Dê uma piscadela mais longa, mais prolongada, que você vai umidificar e vai estimular a presença do filme lacrimal, que é uma película que passa na frente da córnea. A córnea é extremamente sensível, ela tem várias terminações nervosas. Isso afeta, no fim do dia, toda a sua produção. Doutor Sérgio, boa noite. Obrigado por aceitar vir aqui para a gente conversar sobre esse assunto. A gente viu aí na reportagem casos de pessoas que ficam excessivamente expostas à tecnologia e, com isso, de olho aberto e piscando pouco por muito tempo, não é? Verdade. Os nossos olhos são vítimas dessa tecnologia? São, não tem dúvida. Hoje em dia a gente vê com muita frequência
nos jovens, nos adultos, em qualquer idade, a atenção muito intensa nas telas de computador, nos videogames, no celular. Isso, como foi falado na reportagem, o paciente pisca menos, resseca mais o olho, ele cansa mais, o olho precisa acomodar, o olho precisa descansar. Então é como fazer uma maratona para os olhos aí, você ficar horas direto numa tela de computador ou de celular. E muito comum a pessoa com esse cansaço ficar com olhos vermelhos. Assim, é o primeiro sinal. Ardência, olho vermelho, é sinal de que o olho está, às vezes chega a lacrimejar, escorrer a lágrima, e não é um sinal de que o olho não esteja seco. A lágrima é um reflexo, a lágrima do choro que escorre é o reflexo do que o olho está seco. É o organismo tentando socorrer aquilo que a pessoa não está fazendo? E aí ele produz uma lágrima que não é a lágrima que precisa para lubrificar, aquela lágrima que tem a camada de gordura. É uma lágrima mais aquosa. Então, sinal de lacrimejamento, muitas vezes pode ser sinal de olho seco. E aí muita gente acaba correndo para as farmácias para comprar colírios. Né? E é possível encontrar de vários, desde do que vendem como, isso aqui é uma lágrima artificial. Muitas pessoas em farmácias falam, nossa, isso aqui é ótimo para olho vermelho. Você coloca rapidinho, o olho está clarinho. Isso é um grande problema que a gente enfrenta hoje. É perigoso, né? É muito perigoso, porque a lágrima artificial, ela não tem efeito colateral nenhum. A maioria delas são excelentes, podem ser usadas, o ideal é ter uma prescrição, mas muitas lágrimas não prejudicam. O problema é que quando vai à farmácia, vai porque está ardendo e com olho vermelho. E o farmacêutico adora colocar um colírio para colocar... Empurroterapia. Empurroterapia para deixar o olho branco. E esses colírios não são lágrimas artificiais, são vasos constritores. E eles fazem um efeito viciante para o olho. O olho fica branco na hora que pinga e na hora que... Porque fecha os vasos? Os vasos estreitam, fecham, o olho fica branquinho. A hora que acabar o efeito, ele faz um efeito rebote. O olho fica mais vermelho ainda, ele vai viciando com esse vasoconstritor. E a pessoa fica dependente e a gente cansa de ver isso. Pacientes com um colírio vasoconstritor no bolso dizendo, doutor, não posso parar. Se eu parar, meu olho fica vermelho. O problema é que ele tem que parar, tem que enfrentar esse olho vermelho com uma lágrima por um bom tempo, protegendo o olho até o organismo compensar e esse olho parar de ficar vermelho. E o que pode acontecer com esse olho vermelho se a pessoa continuar usando indiscriminadamente esse colírio que é o vasoconstritor? Vai piorando cada vez mais a irritação, olho vermelho, desconforto, o paciente começa, por defesa, a fechar mais os olhos, e aí ele faz um pouco de espasmo da musculatura, começa a ter dor de cabeça, e os efeitos vão aumentando. Fotofobia, ele sai no sol, ele se incomoda muito, já não consegue mais sair sem óculos de sol. Então são efeitos que vão se acumulando, a córnea vai ressecando, é tudo uma bola de neve que vai aumentando. E a luz jogada no rosto pelos eletrônicos, tanto pelo celular quanto pela tela de computador, ela é prejudicial também para o olho, além do ressecamento? Não, a radiação que esses aparelhos emitem não é prejudicial diretamente para o olho. O prejuízo está maior nesse ressecamento, nesse desconforto, no cansaço, uso muito prolongado, mas a luz mesmo, a radiação que ela emite não é nociva para o organismo. Tem distância segura? A distância é a distância do conforto da leitura, essa é a distância melhor. É comum a gente ver crianças quando estão olhando muito de perto, é um sinal de que ela pode ter uma miopia e por isso que ela está aproximando muito a tela. O computador, quando a pessoa tem que afastar muito, talvez esteja precisando de um óculos para perto também. É a presbiopia, que é o cansaço, né? A presbiopia vem ali em torno dos 40 anos, a partir dos 40. 35. Isso, a presbiopia é quando vai perdendo essa acomodação, o olho já não consegue dar aquele foco longe de perto. Aquilo que eu perguntei, né? Levantou a cabeça, olhou, teve dificuldade de focar um objeto ou até o rosto de uma pessoa, pode ser presbiopia, né? Pode ser o início de uma presbiopia ou pode ser um espasmo, que pode dar em pacientes jovens também, um espasmo de acomodação. O olho, para dar o foco para perto, ele precisa que a musculatura interna dele faça o foco, como se fosse uma máquina fotográfica. Gira esse foco para perto. Se ele fica muito tempo forçando isso, quando ele olha para longe, ele não consegue focar para longe, porque ele está tendo um espasmo, uma contração exagerada dessa musculatura interna. Quais são os principais comportamentos que as pessoas têm que colocam a saúde dos olhos em risco? Se a gente for falar daquilo que você faz no dia a dia que não deveria fazer para preservar a saúde ocular. Bom, uso inadequado de medicamentos, a automedicação é um dos fatores. Não só colírio, né? Não só colírio, como às vezes medicações via orais também pode prejudicar o olho, como o corticoide, usado quando não há necessidade, ou antibióticos que pode enfraquecer e provocar infecções, o uso de aparelhos, que a gente falou, a não higiene das mãos, pela contaminação. A pessoa que anda de ônibus, ela pôs a mão
Várias pessoas colocaram a mão ali naquele Várias suporte. pessoas com conjuntivite, com várias doenças, e a pessoa não lava a mão e depois coça o olho, e isso é que dá as conjuntivites, dá essas lesões, que pode ser virais, pode ser bacterianas, né? Tem fungos, tem várias doenças que são por contaminações que uma simples chegar em casa, lavar a mão é o suficiente. E não ficar coçando o olho, né? E não coçar o olho. A coceira é sinal de algum problema. Se está coçando demais, é que precisa examinar, precisa ver o que está acontecendo. Pode ser uma alergia, pode ser qualquer outro problema. Se é coçar assim levemente, uma vez ou outra, não é o problema. Mas aqueles coçadores crônicos, Esfregar o olho. esfregar demais pode até... Dá descolamento de retina? Não. O descolamento de retina ele precisa de um trauma maior do que o coçar. O coçar o olho pode levar a problemas da córnea, que é a superfície transparente do olho. Coçar demais, o coçador crônico pode desenvolver um ceratocone, por exemplo, que é um astigmatismo exagerado, um enfraquecimento dessa córnea para quem tem essa tendência de ter a doença. E aí só se resolve com transplante? Tem tratamentos, né? Mas o tratamento final, quando não tem recurso nenhum, é o transplante de córnea. Né? Uma outra coisa, aí já é uma lenda, né, urbana, não sei se verdadeira. Ler em ônibus, por exemplo, é prejudicial para a visão? Não, isso realmente é uma lenda. Não, o que acontece é, muitas pessoas percebem, ônibus ou trem, eu estava lendo no trem ou no metrô, a pessoa percebe que não está enxergando quando vai ler no ônibus e associa essa leitura ao fato de ter perdido a visão. Tem trepidação também, né? Trepidação, mas também não provoca nenhum problema. Então, estou falando da dificuldade, às vezes, de focar por conta da trepidação. Da trepidação. Não, mas às vezes ela percebe que o olho não está enxergando bem na hora que ela vai ler. Então, ela fala, eu fui ler no ônibus e perdi a minha visão. Isso não acontece, isso não é uma verdade. Com que frequência a pessoa deve procurar o oftalmologista? Ou isso varia de idade para idade? Aí nós temos que dividir por idades, por grupos. Né? A pessoa, o olho é um órgão que envelhece como qualquer outro olho. Nasce com problemas em algumas crianças, nasce sadio, pode ter doenças durante a vida toda. Então, a gente divide em crianças quando nascem. Toda criança quando nasce, hoje é feito o teste do olhinho. É um teste muito simples. Muitos pediatras fazem, alguns oftalmologistas fazem, que é simplesmente avaliar se esse olho tem a transparência necessária para desenvolver a visão. Se ele não tem um tumor, se ele não tem uma catarata, uma doença de córnea que impeça o desenvolvimento da visão. Seja congênito, né? Isso, é um teste muito simples, e todo mundo faz. Crianças na idade pré-escolar precisam fazer um exame para ver se estão enxergando bem. Isso nós estamos tirando as pessoas que têm sintomas. Lógico, se uma criança tem sintoma de não consegue enxergar nada, ela vai quando tem o sintoma. Mas crianças normais que não têm sintoma, na idade pré-escolar, um exame. Aí depois o adulto, exames periódicos, não tem porque o adulto consegue identificar o problema, né? Depois dos 40, por causa da presbiopia, aí vem as principais doenças crônicas que vêm a partir dos 50 anos de idade, que é glaucoma, catarata, degeneração macular, e aí sim a frequência com o oftalmologista começa a aumentar. Perfeito. Vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Cidadão Tropical e o assunto hoje é a saúde dos olhos, com o oftalmologista Sérgio Knigedorf, especialista em doenças da retina e diretor do Hospital Oftalmológico de Brasília. Doutor Sérgio, eu falei aqui na abertura do programa sobre um problema, né, que provoca cegueira irreversível ainda em muita gente no Brasil, porque me parece assintomático, que é o glaucoma, né? O que é glaucoma e quem é qual que é a faixa etária de maior risco para essa doença? Bom, primeiro vamos dividir em dois tipos de glaucoma. Existe o glaucoma da criança que nasce, é o glaucoma congênito, que é raro e é muito facilmente diagnosticado, o pediatra mesmo encaminha para o oftalmologista. Por isso é importante o teste do olhinho, né? O teste do olhinho também verifica, o pediatra no exame no berçário já identifica que tem alguma alteração nesse olho, que o olho fica com uma coloração diferente, é um olho maior. Esse é um tipo raro de glaucoma. O glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples, que é aquele que aparece com a idade, ele é totalmente silencioso no início. Tá? Então, o que é o glaucoma? O olho, ele mantém uma pressão, ele é preenchido por líquido dentro e essa pressão tem que ser equilibrada. O tanto de líquido que entra, sai, mantendo a pressão do olho num nível normal. Quando há um desequilíbrio, a pressão aumenta, esse aumento de pressão vai provocando lesão nas fibras nervosas do olho.
lesando o nervo óptico e a retina. Que é o que liga o olho ao cérebro, Exatamente. Né? A retina pela capta transmissão da imagem. Isso. A retina capta a imagem e através do nervo óptico, que como se fosse um cabo, um nervo grosso que leva até o cérebro. A lesão dessa passagem entre nervo óptico e retina, que é causada pela pressão, é o que a gente chama de glaucoma. Tá? Ele, em geral, se manifesta a partir dos 40, 50 anos de idade. Ele, no início, não tem sintoma nenhum, porque um olho para doer por pressão alta tem que ser uma pressão muito alta. 40 de pressão. Aí sim tem dor. Mas uma pressão de menos do que 40, vamos dar um nível de 20, poucos, 30, é totalmente assintomático. E a diminuição, a lesão que vai provocando é a perda de campo visual periférico. A pessoa deixa de enxergar aqui do lado. Vai diminuindo a lateral, isso é imperceptível no início. E muitas vezes, quando percebe, é porque já atingiu o centro. E aí é irreversível. Essas lesões não tem como reverter. Então, o tratamento do glaucoma hoje é possível, com colírios, com cirurgia, com medicamentos, mas quando pega tarde demais, é totalmente irreversível a perda. Por isso é importante ir ao oftalmologista para fazer essa aferição dessa pressão? Muito importante. Uma consulta simples no oftalmologista com medida da pressão do olho, exame do fundo de olho, uma vez por ano. Eu faço esse tipo de exame, né? Esse tipo de exame é muito simples, né? Muito Sopra simples. um pouquinho no olho para ver a pressão, como é que o olho responde. Existe aquele exame da triagem, que é o sopro, né? Que mede a pressão. Ali já dá para detectar se existe um erro muito grande de pressão do olho. E aí, dentro do consultório, quando precisa, existe aquele outro exame que é feito com o toque, com a luz, para verificar a pressão mais precisamente. E com relação aos colírios utilizados para controle da pressão, não é? Eles são acessíveis? Bom, existem vários níveis de colírio. O colírio, para diminuir pouco a pressão, que são os colírios mais simples, eles têm um preço muito acessível. Colírios, quando o nível de pressão precisa ser alterado bastante, esses colírios vão encarecendo, são colírios um pouco mais caros, né? Mas, em geral, são bem acessíveis. Os preços estão melhorando hoje pela concorrência. Estão melhorando também porque as pessoas estão usando mais, estão tendo mais acesso, mais informação sobre isso e com isso a venda aumenta e a indústria farmacêutica consegue baixar o preço? Também por isso, lógico, quanto mais os medicamentos que são poucos usados, nós temos dois problemas na medicina. Um medicamento que é pouco usado, às vezes é importante, mas é pouco usado, o laboratório perde o interesse comercial e para de fabricar. Isso é um problema. Existem medicamentos, quando o lançamento é novo e para desenvolver é caríssimo, para desenvolver uma substância, o preço é lançado muito alto. Então, os medicamentos do glaucoma estão num uso elevado e com o tempo de uso já elevado. Então, isso vai fazendo com que o preço vá diminuindo. Isso é bom. O surgimento de doenças como glaucoma também tem a ver com o aumento da expectativa de vida da população mundial? Porque antes a gente tinha uma população que morria muito cedo por uma série de problemas, né? Falta de condição sanitária, a saúde começava a ser minada muito cedo, hoje as pessoas vivem mais. A tendência é a gente ter mais problemas de vista em função disso? Lógico, não tem dúvida. Aquilo que eu falei, o olho vai envelhecendo e um dos problemas é esse. O glaucoma é muito mais frequente num paciente de 70 anos do que 50 anos. Então a gente diagnostica mais. E o diagnóstico é muito mais feito. Hoje em dia, com a tecnologia, antigamente as pessoas morriam enxergando mal e nem sabiam que tinha. Hoje em dia o diagnóstico é feito, então o aumento do diagnóstico com a tecnologia e a expectativa de vida aumentando. Nas semanas, nos mutirões para aferição de pressão, justamente para detectar casos de glaucoma, eles têm se tornado muito comuns nos últimos anos no Brasil, né? Isso tem servido para alertar a população para esse problema? Muito, ajuda bastante, porque esses mutirões são feitos em feiras, em eventos, e uma simples medida em shoppings, uma simples medida de pressão é uma triagem muito, muito boa, excelente, com uma precisão muito, muito boa. E dá para saber quem é o paciente que precisa, a pessoa que precisa fazer um exame e quem está bem, não precisa fazer um exame. Então isso ajuda demais e os diagnósticos que têm sido feitos, a gente consegue preservar a visão mais dos pacientes. E existe uma predisposição genética? Não tem dúvida. Quem tem história na família de glaucoma tem uma tendência maior a ter glaucoma. Não quer dizer que minha família não tem glaucoma, eu não vou ter. Não, pode ter. Mas a herança genética é muito importante. Glaucoma está ligado a algum outro tipo de doença, por exemplo, hipertensão arterial? Quem é hipertenso tem chance de ter glaucoma? Ou são duas questões completamente distintas? Não são diretamente ligados. Existe, o hipertenso não significa que vai ter glaucoma, nem ao contrário. Mas existem algumas doenças vasculares causadas pela hipertensão que podem levar a um outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma secundário. Glaucoma pós-trombose, glaucoma pós-infarto da retina, ou glaucoma do diabético, que
que são doenças dos vasos. E esse é um outro tipo de glaucoma que é até mais grave. Aliás, a diabetes, ela é uma ameaça à saúde dos olhos, né? Muita gente não percebe isso e muita gente acaba não cuidando muito da diabetes porque não sente os sintomas ali muito na vizinhança. Também é outra doença muito silenciosa, se a gente for fazer uma relação com o glaucoma. Diabetes é uma ameaça para o corpo inteiro. Onde tem vaso, onde tem sangue circulando, o diabetes provoca lesão. O olho é muito vascularizado. E é um local de fácil acesso para o exame, é a janela do organismo, né? A gente enxerga dentro do olho através do olho, sem ser invasivo, dentro do organismo através do olho, porque a gente consegue ver os vasos diretamente. Por isso, o diabético tem que fazer exame de fundo de olho. Não só para preservar a visão, mas para dar informação para o endocrinologista de como é que andam os vasos. A gente consegue examinar uma artéria sem ter que cortar, sem ter que injetar substância nenhuma, consegue ver as artérias, as veias e saber se esse diabetes está provocando oclusões, hemorragias, e aí passa esse feedback pro endocrinologista, pro nefrologista, para dizer, olha, se está tendo um problema no fundo de olho, pode estar tendo no coração, no rim, os outros órgãos estão piorando junto. Então, o exame é importante. Mas aí a gente não esbarra também num outro problema, que é a dificuldade de acesso ao oftalmologista para a população que não tem acesso a um médico particular, que não tem convênio. É um problema. Num país grande como o nosso, em regiões onde poucos médicos, é um problema. Mas a gente luta contra isso. Existem os mutirões do diabetes, que anualmente são feitos, isso é muito importante e que ajuda muito. Né, e as pessoas não podem ter vergonha de ir ao mutirão, não, né? Não, pelo contrário. Se não consegue fazer uma consulta, se na cidade dela ou no bairro dela ela não tem acesso a uma consulta oftalmológica, se ela tem acesso a um hospital público, não tem condições, tem acesso ao hospital público, faz. Se não tem acesso, o mutirão existe, esses mutirões são feitos anualmente, essas campanhas que são muito boas, porque são exames de fundo de olho, verificar se a pressão está boa. Isso ajuda demais, principalmente se tem histórico familiar ou se é um diabético. Né? Aí só voltando a falar sobre o nervo óptico, quando aumenta a pressão, esse nervo óptico ele vai se rompendo, é isso? Ele vai, as fibras, imagina que a retina é como se fosse uma antena parabólica, feita com fibras, microfibras nervosas. Todas essas fibras se reúnem e entram por um buraco que se chama nervo óptico e vai formar o nervo. As camadas entram nesse sentido e formam uma panelinha, onde não tem fibra central. Isso a gente chama de escavação. Se essas fibras vão morrendo pelo aumento da pressão, essa escavação vai aumentando, porque vai matando essas fibras. Então, essa escavação, essa panelinha central aumenta. E isso é um sinal de glaucoma. E aí, se aumentar muito e se todas elas morrerem? Perda total e irreversível da visão. Não dá para chegar a colar esse tipo de tecido, ele não se regenera. Para a gente chegar nesse nível de fazer um transplante, por exemplo, trocar o nervo, a gente tem que chegar ao nível de conseguir ligar fibras nervosas. Então, a nossa esperança no futuro é a terapia com células genéticas, células tronco, para fazer crescer novamente uma fibra nervosa. Até hoje não existe, não tem como. Né? Quais são os tratamentos mais modernos e mais caros que são oferecidos hoje na rede pública para tratar problemas oculares? A rede pública no Brasil faz, em alguns hospitais, principalmente hospitais de escolas, hospitais grandes, tem acesso a quase toda a tecnologia, todos os medicamentos. Transplante de córnea no Brasil é um sucesso, né? Aqui em Brasília, por exemplo, me parece, eu não sei se ainda é, o lugar onde mais se faz transplante de córnea no país. Não, eu acho que não é o que mais faz, mas Brasília está bem assistida em relação ao transplante de córnea. O transplante de córnea, hoje em dia, lógico, a gente sempre depende dos doadores, isso é importante, conscientizar as famílias, né? Que é importante. A córnea é um órgão que é facilmente removido, sem trazer nenhum problema para o doador, e ajuda muito. E hoje em dia a gente tem conseguido bastante, o transplante está andando, a fila anda bastante comparado com os outros órgãos, né? Até mesmo pela facilidade, porque a córnea ela pode ser removida até muitas horas após o falecimento, né? Então, não depende do paciente estar em morte cerebral como outros órgãos, né? Ele pode ser uma morte normal, o paciente pode doar, se ele tiver um olho sadio, ele pode doar essa córnea para um transplante, que é uma cirurgia que devolve totalmente a visão para os pacientes e muito simples de ser feito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, eu quero falar sobre comportamentos de risco para a saúde dos olhos, como comprar óculos escuros em camelô, por exemplo. Não sai daí que a gente já volta.
O Cidadão Tropical está de volta e meu convidado hoje é o oftalmologista Sérgio Knigendorf. Ele é especialista em doenças da retina e diretor do Hospital Oftalmológico aqui de Brasília. Doutor Sérgio, eu fui para o intervalo falando que eu queria falar sobre alguns comportamentos que as pessoas têm que colocam a saúde dos olhos em risco, principalmente na hora de comprar óculos escuros, né? Muita gente passa diante de um camelô, vê modelos que as atrai, que acham lindos, maravilhosos, compram, já saem dali usando e muitas vezes esse é um comportamento arriscado, né? Ele é arriscado. Ou é sempre arriscado esse comportamento? Não, ele sempre não. Pode ser muito arriscado, mas alguns óculos... Hoje em dia, para você comprar um óculos de qualidade, com certeza, somente numa ótica, num revendedor autorizado, onde vendam as marcas normais, que são conferidas, que têm certificação para isso. E elas são fiscalizadas, essas São marcas? fiscalizadas, as marcas principais todas são fiscalizadas. O óculos de sol, a importância dele é que ele tem que ter a proteção dos raios nocivos para o olho, que é os raios ultravioleta, né? Se ele não tem a proteção, ele passa a ser só um óculos escuro. Pode até dar um conforto quando sai no sol, porque não dá aquele desconforto da luz, protege um pouquinho, escurece um pouquinho, mas o raio de luz está entrando e está lesando a retina, a córnea, não está sendo bom para esse olho. E aí a pessoa fica confiante, porque tem um óculos escuro, fica mais tempo no sol e vai só prejudicando mais esse olho. Às vezes, inclusive, vão tomar sol mesmo, deitar debaixo do sol e fica muito exposto. Isso é muito danoso para o olho. Muito, isso é ruim. E a pessoa está confiante, porque ela acha que está de óculos. E é a mesma coisa que passar um protetor solar que não é protetor. Comprar um creme hidratante e achar que é protetor e ir para o sol. Vai queimar a pele, não tem jeito. Mas acha que está protegida, porque passou o creme. Então isso é perigoso. E o óculos de sol não significa que vai comprar numa ótica, vai comprar um óculos caro. Porque existem todas as marcas. As marcas encarecem, a grife encarece, mas existem óculos baratos, de qualidade boa. Tem óculos em quiosques que têm boa qualidade. E que são acessíveis, e qualidade boa que tem a proteção necessária. E o tipo de lente, quando a pessoa vai comprar óculos escuros? Ela deve levar em consideração a tonalidade da lente? Como é que se escolhe óculos escuros com segurança? Não, a tonalidade não tem total importância. É proteção do raio que é importante. A cor, ela pode achar aquela que é mais bonita. Existe um detalhe que é o seguinte: nas pessoas de idade, aquelas lentes de cor marrom, elas protegem mais um tipo especial de luz. Então existem uns óculos que até não são tão bonitos, mas uma tonalidade mais marrom, que protege a luz azul do sol. E isso, para degeneração de mácula, ela ajuda, protege mais o olho. Então a cor marrom da lente protege mais a retina. Mas não significa que a pessoa tem que usar. Isso geralmente o médico orienta, olha, usa uma lente com proteção de luz azul que vai lhe ajudar. Mas, em geral, as cores variam mais pela estética. E cor do olho tem a ver com saúde ocular também? Às vezes a gente ouve falar assim, pessoas que têm olho muito claro, elas são mais suscetíveis a terem problemas de visão. É verdade ou é lenda? É verdade porque o olho claro, ele entra mais luz, ele é menos protegido. A íris, que é o que dá a coloração do olho, é como se fosse um filtro para o olho. Quanto mais escuro, mais ele protege. Então, entra menos luz. Então, a pessoa de olho claro tem uma tendência maior a ter degeneração de mácula, ela pode ter catarata mais cedo, justamente pelos efeitos nocivos da luz entrando dentro do olho. Catarata é uma coisa que todo mundo vai ter? Todo mundo tem. Quem só não tem quem morre cedo, então é melhor ter catarata. É melhor ter catarata do que morrer cedo, né? A partir de que idade a catarata começa a se manifestar? E a cirurgia é o único tratamento? Então, a idade pode ser criança. A criança pode nascer com catarata. Aí há congênita. Catarata congênita, tiramos ela de lado. Trauma, em qualquer idade, pode desenvolver catarata. Que tipo de trauma? Pancada. Uma bolada, um trauma perfurante, um soco. Isso dá um desequilíbrio lá e pode desenvolver catarata. Então, a idade pode ser em qualquer um. Agora, aquela catarata que aparece no idoso, que é a comum, é, em geral, a partir dos 50 anos de idade. A partir de 50 anos, qualquer um pode ter. Eu odeio esse número, eu ando ouvindo muito ele. Não sei se é porque eu estou com 50, mas é sempre assim, a partir dos 50, a partir dos 50. Não é comum. É mais comum a partir dos 60. Mas genética, mais uma vez aí a genética, tem pessoas que têm catarata mais cedo. Tem pessoas com 70 anos que o cristalino é transparente. Mas tem pessoas com 50 que têm catarata. Então, é normal a partir dos 50, não quer dizer que é comum. E é uma cirurgia relativamente simples, né? Hoje em dia é muito simples, evoluiu muito a cirurgia de catarata. Ela é feita com umas incisões muito pequenas, com umas lentes que a catarata tem que tirar o cristalino, que é essa que está opacificada, que é a lente natural, e substituir por uma lente artificial. E essa tem duração ilimitada, pelo menos? Uma vez colocada é para sempre, para o resto da vida.
Tá, eu quero falar depois sobre óculos de grau que as pessoas também estão comprando em farmácias e camelôs, quero saber os riscos disso. A gente vai para um intervalo, né? Está na horinha da gente dar uma pausa, mas antes, vamos aos destaques da semana. Vanessa Ferreira, boa noite. Boa noite, Marcelo. O preço do botijão de gás disparou no Brasil inteiro, mas em Belo Horizonte, o consumidor precisa andar bastante para achar o valor mais barato. Um levantamento mostra que os valores apresentaram uma variação de quase 60% de um estabelecimento para outro em Minas Gerais. O preço do botijão de gás de cozinha varia 58% em BH e na região metropolitana. 115 estabelecimentos de venda foram pesquisados entre os dias 9 e 10 de maio. O levantamento foi feito após o aumento da Petrobras do dia 5 de maio. O botijão de 13 quilos mais barato foi encontrado por R$ 60 e o mais caro estava R$ 95. O cilindro de 45 quilos retirado no depósito pode custar de R$ 260 a R$ 395, uma variação de 51%. Em Londrina, os consumidores estão mais cuidadosos. A inadimplência é a menor registrada nos últimos 3 anos, segundo o Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial do município. O mês de abril encerrou com queda de 21% no número de pessoas que foram negativadas em comparação ao mesmo período de 2018. Na avaliação da Associação Comercial e Industrial do município, os percentuais apontam uma consistência no comportamento, resultado tanto do cuidado do consumidor em manter as contas em dia, quanto da redução de compras a crédito com receio de comprometer a renda mensal. O Centro Universitário do Distrito Federal abriu inscrições para o curso de Inclusão Digital para Idosos. As matrículas podem ser realizadas pessoalmente ou por telefone. As aulas são organizadas e oferecidas pela Coordenação de Tecnologia e Jogos Digitais da Universidade. O objetivo do projeto é promover a melhoria da qualidade de vida da população idosa com a oferta gratuita dos cursos em níveis básico e avançado de informática. A metodologia é específica, voltada para o aprendizado tecnológico de pessoas idosas com 60 anos ou mais. Semana que vem nós voltamos com mais notícias. Até lá! Até lá, Vanessa, e você não saia daí que a gente já volta. Até já. Estamos de volta com o Cidadão Tropical, que hoje recebe o oftalmologista Sérgio Knigedorf, especialista em doenças da retina e diretor do Hospital Oftalmológico de Brasília. Doutor Sérgio, eu fui para o intervalo falando que eu queria, nessa volta, falar sobre um comportamento muito arriscado que as pessoas vêm adotando no Brasil, porque estão aparecendo cada vez mais aqueles óculos para leitura. Né? Óculos com 1 grau, com 1,5, com 2, com 2,5, 3, já vi até de 4 graus. À venda, né? É uma atitude de risco, não? Ela é de risco porque a pessoa não tem como saber qual é o grau ideal para ela e sem fazer um teste. Sem e nem se o problema dela é só presbiopia, né? Que é a dificuldade de ler de perto. O que é mais comum é isso. A pessoa às vezes tem astigmatismo e esses óculos não corrigem nada de astigmatismo. Corrigem, ele é um óculos para perto. Seria mais 2, mais 3. Às vezes a pessoa coloca e consegue ler bem. Está lendo. Achou que melhorou bastante e aí esquece de ir no oftalmologista, não faz essa análise de fundo de olho, de pressão do olho, outras doenças podem estar desenvolvendo e ele pode ter um astigmatismo ou um olho de grau diferente do outro, está forçando e aí começam as dores de cabeça, os cansaços, aí as coisas vão piorando e uma simples consulta pode resolver totalmente isso. E isso pode agravar o problema de vista dela? Não, o olho não vai ser lesado por causa dessa lente. Não vai ter o cansaço, o desconforto, sim, o estresse, a pessoa fica estressada, mas não vai provocar uma lesão para o olho. Pelo menos isso a gente sabe que não acontece, então a gente fica mais tranquilo. É um problema, a gente tenta evitar, orientar para os pacientes não fazerem isso, mas não está trazendo um prejuízo direto para o olho. O senhor estava falando aqui no intervalo, perguntei sobre assuntos que a gente deveria falar que a gente ainda não havia abordado, aí o senhor me falou sobre degeneração, né? Degeneração da mácula. É uma doença, se hoje a gente falar em cegueira, a principal causa de cegueira no mundo é a catarata. Só que ela é totalmente reversível. Quem botou uma lente, operou a catarata, a visão volta, né, na maioria das vezes. A maior causa de doença cegueira irreversível é a degeneração da mácula.
Mácula é a parte central da retina, que é onde capta a imagem, lá dentro do olho. A degeneração aparece com a idade. É uma doença genética, só vai ter essa doença quem tem isso na genética da pessoa, uma herança, e ela vai desenvolver depois dos 50 anos de idade. Esse número de novo. De novo. E aí é mais importante esse número, porque essa é a hora importante de identificar os problemas, se realmente tem esse histórico familiar, se tem alterações já iniciais do fundo de olho a partir dos 50. Porque a doença pode manifestar com 70 ou 60, mas ela está lá desde os 50. E é essa hora onde a gente consegue fazer uma proteção com lentes de sol protegendo o olho, com alimentação, com vitaminas, que são os antioxidantes, a alimentação do paciente, controle de pressão arterial, tudo isso vai ajudar a diminuir o risco dessa doença desenvolver. Qual a relação entre alimentação e saúde dos olhos? Porque hoje a gente sabe que algumas substâncias, algumas vitaminas, são vitaminas mesmo, vitamina A, o zinco, selênio, é um complexo muito grande de vitaminas. Tem vitamina específica para a saúde dos olhos, está na farmácia, já vi isso. É isso mesmo. E elas são muito comuns hoje em dia. E é por causa de um grande estudo que foi realizado e mostrou que diminui a incidência da doença quem toma essas vitaminas. Não é para qualquer um tomar. Quem toma por indicação médica. Porque você não adianta sair daqui, entrar na farmácia, comprar e achar que está se cuidando. É melhor... Não, porque até pelo contrário, algumas vitaminas em excesso, automedicação de vitaminas, pode ser prejudicial. A gente sabe disso. Vitamina A, por exemplo, é tóxica, né? Em excesso, uso em excesso, ela pode ser tóxica e aí o paciente toma inadvertidamente e tem problemas. Então, a vitamina, ela é importante, mas sob orientação. E se a pessoa tem essa doença, ela vai desenvolvendo uma atrofia dessas células, que é a degeneração que a gente chama de seca, que vai diminuindo visão, mas não é tão agressiva. Agora, ela pode desenvolver a que a gente chama de hemorrágica, que é quando vasos começam a crescer. E nessa hora, o tratamento tem que ser muito rápido. O tratamento existe, a gente consegue reverter esses casos, consegue devolver a visão e consegue manter a visão boa do paciente quando tratado a tempo. Aí o tempo é fundamental. Uma outra coisa que eu queria conversar com o senhor é sobre lentes de contato, né? Extremamente confortável para algumas pessoas, confesso que eu detesto. Não consigo usar aquilo e achar normal, mas tem gente que gosta, usa muito e fala, usa uma que você pode tirar a cada 2 meses, você pode ficar com ela no olho, isso é seguro? Isso não, assim, tem um risco de você usar a lente de longo, existem essas lentes, algumas pessoas usam, a gente orienta, eu oriento com os meus pacientes, tirem diariamente. Porque a lente, por mais confortável que ela seja, quando ela está colocada em cima da córnea, ela tira a sensibilidade da córnea. Se entrar um grãozinho de areia lá, se entrar uma bactéria, ele não vai sentir o olho arder, não vai sentir o olho queimar, porque a lente está protegendo. E isso pode levar a uma úlcera de córnea. Então a gente sabe de histórias, o paciente não tirou a lente, ressecou, teve úlcera. Então é um problema, porque no início ele não sente nada. Higiene da lente também é um negócio muito sério de fazer, né? A lente é um corpo estranho. Tem de lavar todo dia, tem de lavar direito, lavar a mão antes, né? Exatamente. A higiene é fundamental, porque a lente é um corpo estranho dentro do olho. Ela é muito boa, mas tem que se lidar muito bem com isso. É um corpo estranho que tem que estar sempre limpo, tem que sempre estar inteiro, ela não pode estar quebrada, porque uma lente machucada machuca o olho. Então, esse controle é muito importante. Tem gente que compra a lente sem fazer exame, compra pela internet achando que é isso que eu ia perguntar. Tem muita gente que compra a lente pela internet porque é mais barato. E está comprando provavelmente a lente errada, se ele não teve a orientação de um especialista em lente de contato. Mas é possível ele ter uma receita, uma orientação, e aí, com base nos dados da receita, comprar uma lente pela internet de maneira segura? É totalmente possível se ele sabe exatamente qual é a lente que ele tem que comprar. E para isso ele tem que passar com um especialista em lente de contato. Porque lente tem curvatura, elas não são todas iguais, porque cada olho tem uma curvatura, os olhos não são iguais. Então tem olhos mais abertos, olhos mais fechados. Se a lente está muito solta, ela cai. Se ela está muito apertada, ela machuca o olho. Então isso quem que vai saber? Na prescrição do óculos isso não está escrito. E é possível fazer lente de contato sob medida? É possível e é muito comum as lentes duras, que a gente chama de fluocarbonadas. Essas lentes elas são moldadas de acordo com a curvatura e com o molde da própria córnea. Então, são lentes diferentes, não são essas descartáveis. No início, são mais desconfortáveis do que as gelatinosas. Não me deu nenhuma boa notícia. Só que depois que o paciente acostuma, ela é muito mais fácil de higienizar, de limpar, ela é muito fácil de colocar e tirar, e o paciente adora. Quem acostumou com uma lente fluocarbonada não troca por uma flexível. E ao contrário, às vezes a pessoa não consegue adaptar porque no início é desconfortável. Posso tentar, né? Quero muito te agradecer
pela entrevista. Você, muito obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui, mas para rever e compartilhar essa e outras edições do nosso programa, é só acessar facebook.com/CNT Tropical. Eu fico por aqui, mas eu te espero no domingo às 11h15 da noite. Até lá.